Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo hoje com a presença de uma pessoa muito especial. Hoje a live é especial demais, demais hoje. Estou muito feliz porque estou com o sim do meu maridinho hoje. Ele deu sim para esse desafio. Sempre. Na verdade, nem foi tão difícil assim ele conseguir participar, então estou muito feliz com essa presença hoje. Eu sei que ele vai poder transbordar aí na vida de vocês, contribuir muito com a vida de outras pessoas. Tem gente que já me escuta há mais tempo, mas eu sei que vai ter gente que vai acompanhar os desafios por causa dele também. Então, estou muito feliz, amor. Assim, você tem muito a contribuir com as pessoas. E estamos aí na nossa 7ª live do desafio. Vamos estar hoje contribuindo com o papo que a gente já começou ontem sobre visão de futuro, sobre ter esse alvo de construir. E o Bruno é engenheiro civil, vou até apresentar ele para vocês, né? Primeiro falando sobre nós dois, estamos juntos aí há quase 23 anos, né, amor, de história. Então, aqui tem história de longo prazo, muito, né, história de longo prazo, família a longo prazo. Ele também é líder de uma grande empresa, mais de 15 anos aí, com liderança, com construção de obras, de infraestrutura. E nós estávamos aqui conversando, o que a gente pode contribuir com vocês, né, dentro desse desafio, a coragem para ser leve, e falar sobre esse pilar visão de futuro. Nós queremos trazer sobre essa visão mesmo de liderança, essa visão aí. Eu faço muito a analogia com a natureza, né, com a construção das raízes fortes. A obra também, né, ela precisa ter alguns fundamentos sólidos, e a liderança. Então hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai unir aí nossos dois mundos, né? Assim, Sim. O mundo dessa emoção, dessa sensibilidade, dessa consciência, que é esse mundo que eu trago tanto para vocês, e o mundo da estrutura, o mundo da execução, o mundo do concreto, o mundo do projeto, que é a visão do Bruno. Então eu tenho certeza que essa live de hoje, esse papo de hoje aqui, vai edificar muito a vida de vocês e vai fazer muito sentido para vocês, né? É o que nós esperamos e é o que nós queremos muito, tá bom? Muito bem, né, amor? Então vamos, Obrigado, né? sim. Honrado pelo seu convite. Eu que agradeço. O sim é eterno, sempre. Todos os convites, todos os chamados. Eu sei que é para algo maior, algo para construir. E é o sim, claro. Então eu não tenho nem a dúvida. Questionou, tá com interesse. Você quer? Vamos? Topo. Topa. Ele não foi difícil assim, porque ele sabe que é missão, que é desafio. Então, Sim. estamos aqui juntos, muito felizes, viu? Pleno feriadão, servindo vocês, né? Então, vamos falar hoje sobre construir esse hoje, mas como é que a gente pode construir esse hoje com coragem, com leveza e com uma visão de futuro muito sólida também, sabendo que a gente está construindo sem deixar a vida levar, né? E aí a gente estava fazendo um bate-bola aqui com algumas perguntas e respostas. Eu tenho certeza que alguma palavra pode edificar a vida de vocês, gente. Eu acredito que palavras geram consciência, geram transformação. Então, tomem nota se alguma palavra te marcar aí, porque eu sei que isso pode edificar muito a sua vida, tá? E aí eu quero começar perguntando, vamos começar fazendo essa analogia aí, né, desses dois mundos, numa obra de infraestrutura, uma obra de construção pesada, né, como a gente chama. O que acontece se a gente começar a construir sem olhar para esse projeto todo? O que acontece? Olha,
Parece que é difícil, né? Mas é mais comum do que a gente imagina. O executar uma obra sem projeto impressiona porque nós temos ali um mapa, sabemos o que precisa seguir, sabemos onde quer chegar e temos pessoas que não seguem. E o que isso ocasiona? Ocasiona em retrabalhos, ocasiona em desperdícios. Sim. São os grandes riscos que nós corremos com atrasos. O atraso traz prejuízo financeiro. Então, muitos problemas que são criados, nós nos colocamos nele. E quando acontece, dependendo do nível da pessoa que tenha executado sem seguir um projeto, quando se é perguntado o porquê, muitas vezes, por que você fez isso, por que não seguiu o que estava escrito. E é impressionante como normalmente as respostas são em torno de porque eu sempre fiz assim. Eu sempre executei assim. Eu não sabia que esse projeto tinha alterado. No projeto atual que eu estou executando, nós estamos já na 30ª ponte. E aí o cara vem naquela sequência, a primeira, a segunda, a terceira, e aí estou experiente demais, já não abro mais nem o projeto, já não tenho mais nem o direcionamento do que tem que ser feito, como Às tem que ser feito. vezes até excesso de confiança, né? Vem muito com excesso de confiança, com excesso de experiência, não abriu. E o projeto teve uma mínima alteração, encontrou algo diferente, alterou o projeto e ele nem abriu o projeto, nem viu essa alteração, mas executou como ele vinha executando, como no automático, né? Então ele acabou levando o projeto, a execução, aquele momento no automático e errou. E aí traz todos os problemas para dentro de algo que facilmente poderia ser executado, porque já tinha um direcionamento claro. Sim. E, olha, gente, isso tem tudo a ver com a nossa vida, né? Vamos conectar aqui esses pontos, assim. Nós queremos viver essa vida improvisando ou planejando, ou com um projeto ali de construção de quem nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós queremos conquistar também, daquilo que nós queremos ter. Então, essa vida improvisada, ela também gera desperdício financeiro, ela também gera atraso na nossa vida, ela também gera retrabalho, ela também gera desperdício, né? Então, essa vida, ela não pode ser vivida, não deixa a vida me levar. Você usou uma palavra que eu uso demais e eu combato demais, que é o piloto automático, né? Quando nós não temos um projeto, a gente vai viver nesse piloto automático mesmo. A gente vai deixar a vida levar, a vida passar, a gente vai desperdiçar recursos. O que são recursos que a gente desperdiça? A gente desperdiça nossa atenção, nosso tempo, nossa energia. A gente desperdiça dinheiro também, né? Então, se nós não tivermos essa visão de projeto, inclusive, né? Porque você está trazendo, né, amor? Essa visão de projeto. Sim. E a nossa vida também é essa visão de projeto. A gente não pode viver a vida baseada na pressa, sem um planejamento, sem uma construção. E vida leve, que é o que nós estamos construindo, essa vida leve, uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida conectada, uma vida que tem sim pressão, tem sim responsabilidades e muitas, né, tem sim uma vida orientada à construção de um objetivo, mas é uma vida onde nós estamos mais serenos, nós não estamos deixando que o caos nos engula, né? que o caos dos problemas ou da pressão passem por cima da gente. Então, vida leve não é improviso. Nós não conseguimos ter uma vida boa, significativa no improviso. Também é uma construção intencional. Também precisa existir essa visão de projeto. E aí a gente sabe que mesmo, né, vamos pensar agora ontem a gente falou sobre distrações, né? Mesmo que a gente tenha um projeto, né? Sejam bem-vindos, gente. Quem está entrando aí depois, dê aí das boas-vindas aqui, né, do Bruno hoje,
Inclusive, se vocês quiserem que ele venha mais vezes, coloca uma pressãozinha aí, venha mais vezes, queremos que você venha mais vezes. Façam aí os comentários de vocês, as perguntas, tá? Fiquem à vontade. E aí, beleza, já temos o projeto. Mas ter o projeto, né, pensando em obra de novo, ter o projeto não nos garante que a gente vai se sustentar no caminho sem distrações, ou sem erros, ou sem batalhas, ou sem conflitos, né? Então, a primeira parte, ó, tá aí, ó, minha sogrinha está na live hoje, gente. Vem mais vezes. Tá vendo? Ó, minha sogrinha está aqui na live hoje também, viu, amor? Temos coisa boa é ter família. Os nossos maiores fãs são nossa família. Então, coisa boa é ter família junto, apoiando incondicionalmente. Então, assim, ó, passo 1, né? Vamos estruturar aqui. A gente está falando de ter um projeto de vida, inclusive, né? Projeto de vida, um projeto de carreira, um projeto profissional, enfim. O segundo passo é como que a gente se mantém nesse caminho, né? Muitas vezes eu vou trazer para a obra porque eu sei um pouco dessa realidade, muitas vezes caótica, e o caos, ele nos puxa para o curto prazo, digamos assim, né? O caos, ele nos puxa para essa visão ali mais limitada, ou para essa visão de urgência, de apagar incêndio. Me conta, assim, durante a execução do projeto, que você executa hoje, um projeto muito grandioso, complexo, você vive caos? Sim. Você vive ali também, de alguma forma, mesmo tendo essa visão do projeto, como que você faz, ou o que mais que distrai, assim, vocês? O que mais distrai de pensar nessa visão de longo prazo? São urgências diárias, aparecem a todo momento, os problemas operacionais, os problemas externos, o clima, clientes externos também, onde a gente passa, né, a própria comunidade, os prazos, assim, são diversas as distrações, diversas urgências que aparecem no caminho e que a gente precisa dar uma condução. Sim. O que é importante para o nosso gestor entender, principalmente, é que ele não necessariamente precisa se envolver em todas as urgências. Ele precisa ter esse discernimento muito claro. A pressão vem, a pressão do prazo, a pressão da contratante, mas ele precisa entender primeiro aonde ele vai chegar, como ele vai chegar, com quem ele vai ter que contar. Os momentos de comparações vão existir, de questionamentos das pessoas, das equipes, Sim. Inclusive por ego, por status, a vontade sempre de querer ter razão de algumas pessoas. Trazer pontos também que acontecem em grandes projetos, todas as empresas acontecem fofocas. Sim. Horrível, drena muito a energia, né? São distrações, às vezes ali a gente se perde ou perde muito tempo com pequenos detalhes e deixa passar o que é o mais importante, o propósito maior. Você se vê muitas vezes negociando ali com pares, com as suas equipes, remediando conflitos que não tem nada a ver com o projeto. Existem liderados que não querem muitas vezes mais tratar com líderes por questões externas, por não ter uma afinidade política, por não ter uma afinidade muitas vezes de ideias, pequenas, né? E não quero mais falar com aquele cara, ou ele não atribuiu uma tarefa para ela e acabou que ela perdeu o interesse do gestor e ele precisa estar lidando com isso. Então, os nossos gestores, eles precisam nesse momento olhar por fora. Qual é os conflitos que faz sentido ele entrar, quais as batalhas que ele precisa entrar, mas sempre tendo muito clareza aonde ele tem que chegar. Onde ele tem que chegar é o objetivo final, isso não muda, isso tem que estar claro para ele. Com essa clareza ele consegue discernir. Se ele não consegue discernir só, é um momento que ele também se isola, procura outras lideranças, compartilha para trazer ainda mais certeza, mais clareza
para ele tomar as decisões. Perfeito. Então aqui, ó, estruturando, né? Muitas coisas têm a ver com, inclusive, o que nos distrai na vida, né? Urgências constantes nos distrai do nosso projeto de vida. Entrar em discussões ou conflitos que não edificam, que não vão construir nada, que não vão ser produtivos, fofoca. Gente, todas as vezes, uma coisa que drena a nossa energia na vida é quando a gente está falando de outras pessoas. Ao invés de você se construir, ao invés de você olhar para dentro, ao invés de você estar ali pensando... Ô tio, só fala ali, por favor. Pensando no com o papai. Pensando no que a gente está construindo ali como seres humanos, né? Na nossa vida, nas nossas potencialidades, nas nossas forças, também nas nossas limitações. Todas as vezes que a gente está apontando o dedo para outros ou falando de outros, é porque nós estamos com a nossa atenção e a nossa energia que deveria ser usada para nós, sendo ali dissipada em outras coisas que não agregam em nada, né? Então tudo isso gera dispersão e gera distração. E aí o que você falou também, assim, na verdade nem toda urgência ela é estratégica. Tem urgência que o gestor, o líder, ele vai precisar conseguir delegar, ele vai ter que contar com a ajuda de outras pessoas, ele vai ter que ter estratégias. Nem toda urgência ela é estratégica para que a gente se envolver, né? Precisa ser envolvido, né? Sim. E aí é aquela questão, assim, será que apagar incêndio o tempo todo é sinal de eficiência ou é sinal de falta de visão? Porque muitas vezes, o que é que eu vejo? De novo, trazendo para a vida. Nós estamos, ao final de um dia, cansados, desenergizados, drenados, né? De ânimo, de coragem, de leveza. A gente está estressado, a gente está com raiva, a gente está ali completamente voltado ali. Realmente é um cansaço real, E a gente... Ui, desculpa, ia caindo. E a gente está, sim, apagando incêndios, mas nem sempre isso é porque nós estamos sendo eficientes. Se nós não estivermos construindo algo, essa visão de futuro, nós muitas vezes podemos estar, inclusive, sendo ineficientes. Então, será que a gente não está ignorando, muitas vezes, o essencial, essa distração ali, ela faz com que a gente ignore aquilo que é importante? Então, nem toda urgência é estratégica, nem toda discussão a gente precisa estar dentro, nem tudo merece a nossa energia, e a gente tem que ter cuidado até com esse ego às vezes, né, de querer saber de tudo, falar de tudo, se envolver em tudo. Inclusive tem a ver com outra pergunta que eu quero trazer hoje, né? Assim, hoje no mundo corporativo, na vida, né? Todo mundo tem acesso, a gente vive uma era que já passamos da era do conhecimento. Porque hoje não é mais o que diferencia as pessoas, não é a informação. Todo mundo tem informação, todo mundo tem conhecimento. Não é nem dar um Google, né? Agora realmente todo mundo tem acesso a uma inteligência artificial, um chat GPT, Gemini, o que quer que seja. E isso significa, na palma da nossa mão, conhecimento sobre tudo. Todo mundo quer estar informado de alguma forma, né? Na ponta ali nas mãos. E aí eu quero te perguntar assim, amor, quando a gente fala hoje, trazendo de novo para esse mundo corporativo, o que é que tem mais hoje? Tem só pessoas informadas, pessoas que têm conhecimento, mas será que nós temos pessoas mais sábias? Será que tem diferença? Vamos falar disso, assim, essa diferença de ter o conhecimento e ter a sabedoria de fato. Tem de tudo. Assim, trazendo um pouco para a minha vivência, o projeto é muito grande. Nós estamos hoje lá com 2.000 funcionários, já chegamos a um pico de 3.000 funcionários. Sim. 2.000 só na obra dele, só tá, lá no gente? projeto, Não estou falando da empresa, é dentro do projeto, dentro da obra hoje, que ele lidera 2.000 pessoas. Estamos com 2.000 pessoas, então, sim, existem pessoas
com muito conhecimento, existem pessoas com sabedoria. O conhecimento muitas vezes vem do externo, mas também precisa ser buscado. E é o que a gente consegue separar. Existem pessoas com a necessidade de dar opinião em tudo. Sim. Querem participar de tudo. Muitas vezes para ter uma visibilidade e quer ser rápido, e quer ser ágil, e quer participar. E sempre traz aquela vontade de estar ali no meio e dar uma opinião e querer estar certo. Isso é um risco muito grande, né, para nós gestores que estamos ali escutando. Tentar separar a pessoa que sempre quer estar certa, sempre quer dar uma opinião, e daquela pessoa... Conseguir discernir isso, né? Isso, precisa. É necessário. E aí é onde vem um pouco da sabedoria. Quando nós estamos buscando tomar decisões, nós precisamos muitas vezes de algo mais profundo. As decisões estratégicas, mudanças de rumo para chegar no objetivo fim, mas precisamos muitas vezes replanejar, readequar, mudar muitas situações que acontecem que não estavam previstas. Precisam alterar a rota. Nesse momento, as decisões e as conversas e as ideias, elas são mais profundas. Então aí separa. A pessoa que busca aquele conhecimento externo normalmente é rasa. Então é um conhecimento mais raso, é uma opinião menos fundamentada, traz até uns insights. É importante, agrega pra gente. Mas para decidir bem, muitas vezes eu, como o gerente da obra, até me isolo. Eu busco um silêncio, busco uma reflexão, se tudo aquilo que eu pensei, se eu quero agir, é aquilo mesmo. Já na minha vida, já trago mais pro lado espiritual. Então eu tenho essa necessidade de busca espiritual, escutar, o Espírito Santo, para ele dar um direcionamento mais claro. Mesmo com toda aquela técnica na mão, muitas vezes as decisões que nós queremos tomar, que parecem ser as melhores, mais fáceis, não são. Verdade. Então, além do Espírito Santo, do silêncio, da busca, eu tenho pares, com mais experiência, que nós compartilhamos em muitos momentos. E essa profundidade na conversa, nas ideias, altera tudo. Você estava ali certo do que iria tomar, movido a certeza ou de opiniões, diversos conhecimentos, você ia agir, e quando você aprofunda, você muda tudo. Não é? Você já começa a redesenhar o cenário. A importância de escolher bem as pessoas que você vai escutar com profundidade. Verdade. Então, assim, escolher bem, saber quem são essas pessoas. Não é só uma, não é? Pode ser que seja, mas é importante ser mais de uma. Lá na obra nós temos pessoas, não vou enumerar para as pessoas que estão ouvindo não fazer conta, né? Nós temos uns pilares assim, estratégicos que têm uma fundação muito mais profunda. Essa participação nas decisões são essenciais. Elas ditam de fato o rumo do projeto. E como, olhando para trás, essas pessoas foram importantes para onde estamos hoje. Sim. Como elas agregaram nesse conhecimento profundo. Então, assim, é muito certo, muito claro para mim estar compartilhando isso, que é no projeto, mas é para a vida. Quem são as pessoas que nós escutamos com profundidade para alterar rotas, mas sabendo que o objetivo fim é o mesmo. Perfeito. E assim, o mundo que a gente vive é de excesso de opinião, de excesso de informação, de excesso de conhecimento, mas o que você está trazendo, né? Muitas vezes pouca profundidade. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem, porque tá uma chuvinha aqui. Boa, Uma chuva que chega a estar assim, um friozinho aqui. 15 graus. 15 graus na praia. Sensação térmica de 15 graus na praia. Tentar uma chuvinha aqui. Eu não vou nem mostrar pra vocês para não entortar aqui o ângulo, mas dá pra ouvir a gente bem? Sim. Oi, minha amiga.
Tudo bom, Lívia? Que bom que você está aqui, amiga. Manda um abraço pro ouvir Ribeiro. Tranquilo. Beijo, Ribeiro. Beijo, Lívia. E aí esse excesso de informação e pouca profundidade que a gente vive hoje é muito perigoso, porque nós vivemos um paradoxo na nossa sociedade, que é o quê? É muita informação, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão perdidos, nunca estivemos tão rasos, opinião sobre tudo, desconectado de tudo. Então, as coisas exigem processo, exigem experiência, exigem maturidade, exige viver algumas coisas. Nós vivemos também uma sociedade que quer tudo muito apressado, né? É verdade que vivemos uma sociedade muito mais ansiosa e menos escuta, menos presença e mais pressa e mais aceleração e mais pressa mesmo, assim, de viver. E o que a gente está falando aqui é que nada se constrói, né? Assim, grandes decisões, o que o Bruno trouxe aqui, grandes decisões no projeto, e nós estamos fazendo esse paralelo com a vida, grandes decisões no projeto, elas não podem ser tomadas na pressa, decisões que mudam a rota. É a mesma coisa na vida, decisões grandiosas na nossa vida que vão mudar rotas, nós não devemos tomar na pressa e não devemos tomar sozinhos. Isso também foi algo importante que você falou, amor, porque... E aí eu vou trazer aqui 2 pilares importantes, que são estratégias que nós utilizamos na nossa vida, com a nossa família. Uma delas é o pilar espiritual, então ouvir Deus, ouvir a direção dele, ouvir a direção do Espírito Santo. Quando a gente fala isso, é esse pilar espiritual muito forte, porque a verdade é que a gente mal sabe do nosso próximo minuto, quem dirá o próximo dia, quem dirá os próximos anos. Então, será que essa decisão está alinhada àquilo ao futuro que ele quer de nós? Então, confiar naquele que é o Criador de todas as coisas, que quem nos fez, que é o nosso Pai, que é aquele que já sabe o nosso futuro e tem a nossa vida e a nossa família na palma das mãos. Essa é aquilo que a gente acredita fielmente, é isso que a gente vive. E isso vale para tudo, né? Então esse é um pilar. E o outro pilar é ter pessoas confiáveis perto, pessoas que querem a mesma coisa, pessoas que estão alinhadas nos mesmos objetivos, nos princípios, né? Pessoas que vão ali trazer uma outra perspectiva. Isso exige que a gente se esvazie de um certo ego, de achar que nós que temos que ter a razão, que nós que temos que saber de tudo, de forma nenhuma. Isso exige humildade, de entender que o outro tem uma perspectiva que eu não tenho, né? E que eu preciso ouvir outras pessoas para tomar uma decisão, né? Então, quantas coisas importantes valem também para a nossa vida, né? Essas grandes decisões não serem tomadas na pressa. Você falou sobre esse silêncio também, né? Sim, então você falou assim, quando em alguns momentos você ouve e você também busca esse silenciar, né? Busca esse discernimento, né? Essa parada estratégica, digamos assim, né? Não é só sobre a pressa, não é sobre pressa, fazer. Eu falo muito disso, né? Sobre essa presença também, esse estado de presença. A gente está falando muito da pressa e do ouvir, e fazer reflexão para nós mesmo. As pessoas, algumas inclusive, não querem assistir a live para depois assistir gravado em 2 vezes. É, verdade. Porque é mais rápido. Se você é essa pessoa que só escuta o áudio também do WhatsApp em 2 vezes, né, que você tem pressa no ouvir para poder responder, cuidado. Cuidado, as pessoas estão realmente vivendo isso. Elas muitas vezes não estão te ouvindo porque ela já está pensando no que vai responder. Na resposta. Ela quer responder, ela quer participar. E o risco que eu trago para nós no projeto é essa pessoa, ela está realmente querendo construir algo com a gente ou ela quer estar certa? Perfeito. E aí vem o ego, né? Ou ela quer estar certa. É um risco muito grande, essa pessoa que sempre quer estar certa. Elas não agregam no longo prazo. Na minha equipe,
na sala fria de tomada de decisões, essas pessoas que querem sempre estar certas, elas não participam. Elas não participam. Elas trazem um risco muito grande para o projeto, para as direções, para as tomadas de decisão. Então dá uma desacelerada, né? Isso aí já é bíblico, né? Você tarda para falar, você tarda para irar, mas escute, né? Escute bem, saiba quem você está escutando, reflita, aprofunde. A sabedoria está nesse aprofundamento do conhecimento. Saia do raso e aprofunde. Muito bom. O ego, ele quer responder rápido. A essência, ela quer responder de forma reta, justa e alinhada, né? Então, muito bom também. E aí, tem algo assim, né, que é trazendo uma analogia para a obra, né, para projeto de obra, que é a sua realidade, né, amor? Tem algo que muitas vezes não é visível, não, a maioria das vezes não está exposto. Eu acho que talvez, enfim, né, eu não sou técnica da área, talvez algumas vezes esteja exposto, mas na maior parte das vezes não está exposto, mas sustenta tudo, que é a base e que a gente sabe que é a fundação, né, a fundação de uma obra. Se a gente for parar, trazer essa analogia, né, do teu mundo, dos teus projetos na vida, o que você entende que é a nossa fundação, a nossa base, aquilo que sustenta tudo? Para a vida, os nossos valores, princípios, a nossa família, nosso relacionamento com Deus, né? O centro é Deus, meu foco está em Deus, está em Cristo, está no comportamento de Jesus. Então, a importância de colocar luz nisso, né? De saber quais são os seus valores, seus princípios, porque muitas decisões que você irá tomar na sua vida, nos projetos, tem tudo a ver com os princípios que você carrega, os valores. Verdade. Então você já elimina 70% das opções. Quando está ali na mesa, quando é colocado, quando é exposto, muitas vezes até a mesa que você nem senta, com as pessoas que você está decidindo, definindo, o que é colocado você já tira ali 30, 70, 80, 90%, sobrou só o certo. Então tenha clareza quais são os seus princípios, seus valores, não passe por cima. Isso no curto prazo pode fazer sentido, mas no longo prazo destrói, distrai, te tira do objetivo. Aí a gente volta para a primeira pergunta, né? Aí é o retrabalho, é a perda de tempo, prejuízo financeiro, é o desperdício, o prejuízo financeiro. Então esse primeiro ponto de saber qual é a fundação da sua vida, ela é a direção. É onde você tem que estar sempre com luz em cima. Isso não altera, isso não muda, isso não tem um jeitinho. Isso não tem como a gente sair e depois voltar. Então, esses valores tenha como certo, tenha na luz o tempo inteiro, é muito importante. Isso é como tomar essas decisões mesmo, né? O que o Bruno está trazendo aqui, essa base, né? Assim, isso elimina, né? O que ele está falando é que na hora de uma tomada de decisão, isso elimina várias possibilidades. Lembra, nós estamos com mais possibilidades, mais distração, mais informação. E se nós não nos voltarmos para essa base, para aquilo que verdadeiramente importa, se essa base estiver frágil, qualquer pressão vai rachar, qualquer pressão vai destruir, vai tirar do foco, vai tirar da rota. E nós estamos falando de construção. A visão de futuro exige foco, exige disciplina, exige constância, né? E nós estamos falando nessa sequência da importância de várias coisas, a importância do sono, a importância da alimentação saudável, tudo isso, a importância do exercício físico para a construção desse futuro. Amor, chuvinha boa. A chuva aqui, gente, está ficando uma chuva torrencial, né? Ainda bem que não está atrapalhando a live. Mas a casa tem fundação, então tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Ó, vou ler aqui alguns comentários. Glaucia colocou: ensinamentos pra vida. Que bom, gente, que bom. Lívia, ô saudade de bater um papo desses com você também, minha amiga. Que saudade. Olha, nós já tivemos já passamos aqui da nossa proposta de 30 minutos, passou rápido. Super. Vai voltar?
É só você chamar. Pronto, olha, digam aí, ó, se vocês gostaram do papo hoje, olha, nós teríamos um monte de coisas ainda pra falar. Ó, vocês são tops, que bom. Olha, juntos nós somos muito mais fortes, viu? Hoje a live bateu recorde, juntos ficamos melhores, exatamente. Batemos recorde hoje de audiência de vocês, fico muito feliz. Numa terça de carnaval, né? Nós aqui focados em servir vocês, em contribuir com a vida de vocês. Teríamos mais um monte de coisas para conversar, mas nós estamos aqui, ó, sentindo muita chuva, né? Então, eu quero fazer um convite público de você voltar amanhã. Para deixar ele sem. A resposta é pública. E já dá um compromisso público, né? Então, gostaria muito que ele voltasse amanhã para a gente continuar esse papo. Tem um monte de coisas que a gente gostaria de continuar contribuindo com vocês. Nem sempre o Bruno está aqui numa manhã comigo ou numa tarde para que a gente possa contribuir juntos. Mas estou muito feliz, amor, de você ter aceitado esse convite, essa experiência, ter se desafiado. E quem sabe ele volta amanhã também, a gente ainda vai estar junto, né, nesses dias de feriado. Topíssimos, vocês são maravilhosos, juntos são mais fortes, amando o aprendizado, né? Não tem como negar, exatamente, eu já fiz um convite público, né? Quando foi no secreto eu aceitei, mas no público. Então, agora já é o compromisso público. Então, pra gente fechar a live de hoje, gente, estamos construindo essa visão de longo prazo em um mundo que é distraído. Tiver por onde começar, foque na fundação, foque na base, tenha clareza dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que você não pode negociar, não quer negociar. O mundo vai nos levar para a distração o tempo todo. Saiba discernir bem, não tenha opinião rasa sobre tudo, né? Nem tudo que é urgente é prioridade na nossa vida, né? Não entre em questões que só tiram a sua energia. Problemas pequenos, discussões pequenas. Não foque só em apagar incêndio, foque em se construir nesse tempo, né? Não só fique reagindo à vida, planeje a sua vida, tenha intenção. A nossa vida é o que a gente tem de mais valioso, de mais precioso. Então não deixa que a vida, não deixa ficar no deixa a vida me levar, porque em algum momento a gente desperta e percebe, né, que talvez a gente estivesse desperdiçando de alguma forma vida, fôlego de vida. Não desperdice a sua vida, a vida é maravilhosa e ela merece ser bem vivida, né? E se você chegou aí num estágio da sua vida, sei lá, eu tô com 40 anos, 50 anos, 30 anos e, poxa, tô me dando conta que eu não construí essa vida que eu gostaria de construir, que nessa idade eu já gostaria de estar vivendo outras coisas. É sempre tempo, né? Então para hoje e pensa sobre isso, o que eu gostaria de ter construído, o que eu preciso recalcular de rota. Nós falamos de recalcular essa rota e recalcule quantas vezes for necessário, desde que você esteja consciente, desde que você esteja vivendo uma vida com sentido, com significado, que você sabe o que você está construindo, tá bom? Olha aí, amor, Ribeiro entrou, beijo para esse casal querido, um beijo, meu amigo. Olha aí quem eu trouxe hoje. Olha aí, Ribeiro, tá vendo aí, né? O que nós faz? Nós para fazemos por essas edificar a mulheres. vida das pessoas. Certeza. Uma mensagem final, meu amor, pra gente finalizar. É isso aí, cuidado com as distrações, não se distraiam, tenham clareza nos seus objetivos. Se for necessário, pare, pense, escreva, tome nota, saiba onde é que você quer chegar, entenda o seu propósito. Eu até estava conversando com o Vivi antes, falando, eu gosto de mágica, né? E eu disse, o grande poder do mágico é te distrair. É onde tudo acontece, é onde a magia acontece. Então ele precisa tirar a tua atenção para te enganar. Então tenha a percepção que a distração normalmente te tira a atenção e te engana. Então coloque clareza nos objetivos, nos seus valores e não se distraia. Não saia do caminho por pouca coisa, não saia por caminho porque não
compensa a sua energia. E aqui eu não estou falando de você não ter um hobby, de você não ter um passatempo, não é nada disso. É de fato de distrações que te tiram do teu objetivo, que drenam a sua energia. Isso, vida, projeto, isso para tudo. Um plano até maior, um propósito maior de vida espiritual. Aí é que você precisa tomar cuidado com as distrações. É isso mesmo. Até porque o plano do inimigo muitas vezes nem é destruir. É assim, não é te destruir sua vida. Na verdade é te distrair. Né? Te distrair e no final das contas o resultado é uma vida assim, destruída, sem sentido, desconectada. E começa com... É o Thor distraindo a gente. O Thor tá empolgado aqui com a chuva também. Mas é isso, meus amigos. Obrigada por vocês que estiveram presentes aqui com a gente. Eu espero de verdade que este papo tenha feito sentido aí para vocês. Obrigada por terem separado aí alguns minutos do dia de vocês, da atenção de vocês para nos ouvir. Compartilhem com outras pessoas e, se Deus quiser, amanhã vou aproveitar que temos mais um diazinho aqui na praia para trazer o Bruno de novo, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe o dia de vocês, a manhã de vocês. Aproveitem. Um beijo.